Nostradamus era médium ou charlatão? Existir. Nostradamus é uma figura que às vezes é apresentada como controversa. Por quê? Uhum. Porque muitas vezes as suas centúrias são tão cifradas, mas tão cifradas, que elas só conseguem ser interpretadas depois que elas acontecem. Aí as pessoas, olha, isso aqui estava em Nostradamus, aqui existia. Agora, existem muitas coisas que foram apresentadas por Nostradamus que são impressionantes, são coisas incríveis, né? Como, por exemplo, o nome de Pasteur. O nome de Pasteur está lá. Ele escreve isso em 1500 e pouco, 532, se não me engano, que ele escreveu. Pasteur é do século XIX. Quando tem o conflito armado do século XX, agora a Segunda Guerra Mundial, o nome do líder da Alemanha aparece no texto aí, só que com uma letrinha mudada. Como que ele conseguia ter esse nome tanto tempo antes? Aparece até com letra maiúscula, como se fosse o nome dele realmente. Então, existem muitas coisas bem interessantes que as centúrias de Nostradamus apresentam. Agora, ele diz que o final do mundo, anotem a data, porque de repente a gente tem que se preparar para isso, né? A data do final do mundo é 31 de outubro de 1999. Então é daí que o mundo vai acabar. E aí essa previsão, ela não se cumpriu. Então, assim, as centúrias, elas às vezes são lidas e as pessoas conseguem fazer previsões, elas falham. E outras vezes só conclui as centúrias depois que elas já aconteceram. Então, as previsões acabam não ajudando muito. Agora, é interessante ele conseguir fazer algumas previsões bem curiosas. Houve uma previsão que ele fez bem interessante sobre o Papa, né, que de repente a gente não sabe, a gente traduz e acha que seja assim. Quando a rosa florescer na França, o Papa não deve sair. E aí a rosa era o símbolo do regime político que tinha assumido a França naquele período, e o Papa havia viajado e levou um tiro. E aí algumas pessoas, isso aqui estava previsto nas profecias. Ele tem sido menos comentado nos últimos anos. Depois de 99, quando as previsões sobre o final dos tempos não aconteceram, houve um certo esfriamento com relação às suas profecias. Mas ele era muito estudado no final do século XX, nas décadas. Eu mesmo tinha uns livros de Nostradamus quando eu era adolescente, tentando decifrar algumas coisas, mas ele depois parou de ser comentado mais com o tempo. Agora, o que importa dizer que a grande pergunta é como é que ele consegue prever? O que é isso? O que ele prevê não é o que vai acontecer, são os cenários que se apresentam. Então, mostram-se em cima da perspectiva de futuro algumas previsões para a humanidade. E ele, então, coloca no papel os quadros que os espíritos conseguem antever. É como se, de repente, alguém conseguisse preditar a conduta de alguém. E aí os espíritos começam a fazer cenários. Olha, pode acontecer isso, existe essa. Se for por esse caminho, vai dar isso. Se for desse caminho, vai dar aquilo. Algumas se confirmam, então você olha aqui a profecia dele. Mas há outras que não, porque o caminho que se tomou acabou não concretizando a profecia que ele tinha visto. Ele viu algo que acabou não acontecendo, porque o livre-arbítrio dos homens acabou levando para outro caminho. Então, muitas coisas que se previu que iriam acontecer, acabaram não se dando, outras aconteceram, não é? Agora, tem muitas coisas que são tão cifradas que os homens têm dificuldade de interpretar e saber o que de fato se esconde por trás das centúrias que ele teria escrito para todos nós. Então, as nossas reflexões com relação a isso ficam: charlatão, se ele fosse charlatão, então nada do que ele disse teria se cumprido. Isso não é verdade. Há coisas que ele previu e que se deram. Então, charlatão ele não é. Então, ele é um médium? Sim, ele é um médium. Mas como ele também previu coisas que não se deram, é um indicativo de que o futuro não existe e o livre-arbítrio dos homens é que comanda a história da humanidade.